Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto cujo título é Os Caminhos do Ser Humano. É um tema baseado no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, e também no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Nós lemos nessa noite esses dois versículos que falam a respeito do coração humano. Enquanto Jeremias declara que o coração humano é mais enganoso do que todas as coisas, perverso e difícil de conhecer, Salomão, com sua imensa sabedoria, já avançado de idade, ele aconselha os jovens a não se deixar levar por aquilo que os seus olhos desejam, pois todos os que andam pelos caminhos dos seus corações, buscando os desejos de seus olhos, amargarão somente vaidade e aflição do espírito. Enquanto Jeremias fala que o Senhor esquadrinha o coração, está escrito lá em Jeremias 17:10, para dar a cada um segundo os seus caminhos, Salomão apregoa que devemos nos afastar a ira e o mal de nosso coração, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Está lá escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Diante destas verdades, qual é o caminho a escolher? Existem três caminhos que se colocam à nossa frente. Três caminhos dos quais nós podemos escolher. O primeiro é o caminho do mundo, o segundo é o caminho de Deus e o terceiro, o caminho do coração. Cabe a cada pessoa escolher por qual caminho quer andar. Essa escolha, em qualquer momento de nossa vida, de nossa existência, ela pode ser fatal, uma vez que o caminho escolhido pode nos afastar do nosso Criador. O caminho do mundo está relacionado com a nossa alma, que é dominada pela natureza pecaminosa. A morte, ou seja, ela fica escondida. E a princípio, é o caminho do mundo que nos leva a ela. Um caminho que parece ser perfeito. Porém, por trás dele está o veneno da morte escondido. Um veneno escondido por trás da sua beleza. Essa aparência piedosa, a aparência de piedade, ela engana as pessoas com muita facilidade. E todo aquele que anda por esse caminho, ele é guiado pelo príncipe desse mundo, ou seja, ele é guiado por Satanás, que cega a mente dos homens para que não conheçam a verdade. Esse caminho é com toda certeza o mais tenebroso para o ser humano, pois se trata de um caminho cruel, repleto de armadilhas, cheio de mentiras, enganos e sofrimento. Produz no ser humano inveja,
ganância, cujo epílogo é a condenação eterna, uma vez que este caminho faz a separação entre o homem e Deus. É o caminho do erro, da perdição, e está intimamente ligado à alma que é dominada pela natureza pecaminosa. Esse caminho, ele tem o poder de seduzir as pessoas, como eu disse, separando-as do seu Criador. Está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está embaixo do poder do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Também está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. E vai além. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Judas, capítulo 1, versículo 11. Nos quais o Deus desse mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E vai além. E não é a maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transformaram em ministros de justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Portanto, irmãos, esse é o caminho, como já foi dito, caminho da perdição, do erro. Todo aquele que se envereda por ele colherá amargura, decepção, culminando com a destruição eterna. É o caminho do engano, uma vez que Satanás e os seus seguidores se apresentam com aparência de piedade, como pessoas de bem, para poder enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. O segundo caminho, o caminho do coração, está ligado aos nossos desejos carnais, às nossas ambições, aos prazeres e emoções. Esse caminho pode determinar nosso futuro, nossa vida profissional, nossa vida familiar e até mesmo a nossa salvação. Enfim, os caminhos do coração estão ligados ao nosso dia a dia, uma vez que será determinado por nossos desejos. Assim como os caminhos do mundo, os caminhos do coração também podem enganar. A única diferença entre esses dois caminhos é que reside no fato que o mundo conquista através de interesses obscuros, enquanto que o coração conquista através das emoções e satisfação pessoal. Jeremias nos alerta: quem pode entender o coração? Está lá, eu falei hoje, Jeremias 17, versículo 9. Diante disso, é preciso que o homem avalie os seus desejos, avalie seus sonhos, uma vez que nosso coração pode nos levar à morte. Está escrito em Provérbios,
capítulo 5, versículo 5, capítulo 12, versículo 12. Não existe nada em nós que possa enganar tanto quanto o nosso coração. A entrada de muitas coisas em nosso coração se dá pelos ouvidos e pelos olhos. O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca conhecimento. Palavras escritas no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 15. Também está escrito: cegou-lhe os olhos e ensurdeceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Palavras escritas no livro de João, capítulo 12, versículo 40. Quando vemos e ouvimos, o conhecimento adquirido entra em nós e pode chegar ao coração. Palavras escritas no livro de 2 João, aliás, 1 João, capítulo 2, versículo 16. Uma coisa é certa, João nos alerta com esse versículo lido que não devemos deixar qualquer coisa entrar em nós através dos olhos e de nossos ouvidos, uma vez que eles podem se abrigar no nosso íntimo e trazer sérias consequências em nossa vida. Nós devemos guardar apenas coisas boas, coisas que nos tragam alegria e paz, sentimentos que nos trazem tristezas e dor devem ser deixados lá de fora, colocados de lado. Está escrito: pelo que dentro de mim esmorece o meu espírito, e em mim está desolado o meu coração. Salmos, capítulo 143, versículo 14. A porta de saída de tudo estar armazenado em nosso coração é a nossa boca. Nossas palavras revelam o que nós somos e o que nós sentimos. Essas mesmas palavras nos contaminam. Está lá escrito em Marcos, capítulo 15, versículo 11. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Palavras descritas no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Paulo também nos alerta contra as contaminações do coração humano. Contaminações essas que nos inclinam a praticar coisas desagradáveis a Deus. Ele nos diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É escrito lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18 ao 20. E vai além. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a consciência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 8. Observe, irmãos, que o pecado mora no nosso coração. Ele armazena todas as qualidades morais de um ser humano. O Senhor Jesus disse: porque do coração procede aos maus pensamentos, mortes, adultérios,
prostituição, furtos, testemunhos falsos, invejas, blasfêmias. Ele é a incubadora de toda espécie de mal. Palavras de Cristo Jesus. Todos os homens, sem nenhuma exceção, são pecadores porque possuem o coração mau. Nós temos um coração mau que torna o pecado universal. Por mais santo que seja o ambiente, quando um homem entra nele, ele contagia, porque nele o homem está o pecado. Então, ao entrarmos num ambiente são, nós contagiamos esse ambiente porque em nós está o pecado. Porque diz a palavra, onde estiver a presença do homem, ali haverá pecado. O homem consegue contagiar com a sua presença todas as coisas. E isso só vai ter um final quando o pecado for completamente destruído por Cristo Jesus. O coração humano é o grande vilão da vida do homem. Uma vez que ele cega nosso entendimento, ele nos impede de ouvir o grito de alerta ao perigo. O coração é o responsável por colocar a maior parte das pessoas no caminho da perdição. Isso quer dizer no inferno, pois inverte os valores, fazendo-nos pensar que o errado é certo e o certo é errado. Nele está a origem de todo comportamento humano, tanto bom quanto mal. Não sou eu que digo isso. Está lá escrito em Lucas capítulo 6, versículo 43 e 44. Nossas atitudes exteriores é o reflexo daquilo que nós temos por dentro de nós, daquilo que está guardado em nosso coração. Mas o homem pode escolher o caminho certo. Ele pode escolher aquilo que é bom. Ele tem o livre-arbítrio para conduzir sua vida. Basta para isso ter o hábito de escolher coisas saudáveis, tendo como parâmetro a Cristo Jesus, se firmando nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. É preciso lembrar sempre que somos enfermos e que precisamos de ajuda. Salomão nos alerta sobre esse fato ao dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Davi, ele pede ao Pai: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Pedido feito por Davi no Salmo 51, versículo 10. Por isso, irmãos, caminhar com integridade vai nos levar a alcançar sabedoria. Guardando nossos caminhos, nós iremos encontrar o tesouro escondido. Mas isso depende de esforço, vontade e nunca, mas nunca mesmo, desistir. O caminho de Deus está relacionado como o espírito do ser humano. Sim. Porque é o caminho que todo ser humano deve seguir. Seguir o caminho de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Esse caminho significa andar em Cristo Jesus, vivendo de forma para agradá-lo, seguindo seus ensinamentos
guardando no coração a sua palavra. Portanto, é nossa obrigação abandonar os caminhos do mundo, abandonar os caminhos do coração, que na maioria dos casos são maus, confiando em Deus, pois esse é o único caminho capaz de conduzir você, eu, cada um de nós, para a vida eterna. Está escrito: tu me mostras caminhos que levam à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 10. Portanto, irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher nosso caminho. Porém, uma coisa é certa: só existem dois caminhos para se escolher: a porta estreita ou a porta larga. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Ela fala claramente: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aos que a encontrem. Palavras escritas em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta estreita é Cristo, irmãos, na qual o ser humano só pode atravessar através do novo nascimento. Isto é, nascer de novo. Ao entrar pela porta estreita, o homem torna-se filho de Deus. Palavras escritas no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Ainda está escrito: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Palavras escritas no livro de João, capítulo 10, versículo 9. E vai além. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Por outro lado, irmãos, a porta larga representa o pecado, os prazeres e as ciladas que o encardido prepara para tragar todos aqueles que ele pode. Porque a intenção do encardido é destruir o ser humano, envolvendo em toda forma de pecado e conduzindo-o à perdição eterna. O caminho oferecido pela porta larga leva à morte. Esse caminho se apresenta de forma atraente aos olhos humanos, mas está cheio de armadilhas e desvios, fazendo com que o homem se torne escravo do pecado e, consequentemente, fique separado de Deus. O homem que se envereda por essa porta sentirá em dado momento um grande vazio, que somente pode ser preenchido pela presença de Cristo Jesus. Ele, Cristo, é o único capaz de perdoar nossos pecados. Está escrito, irmãos: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Livro de João, capítulo 10, versículo 10. E vai além. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Então todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E vai além. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos, versículo 6, versículo 23. E vai adiante. Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Palavra de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Uma coisa é certa, irmãos. O caminho de Deus não é fácil de ser seguido. É preciso muito esforço. Nesse caminho haverá muita dificuldade para ser suplantada. E não raras vezes sofrimentos também. Não permitindo que você faça isso. Mas uma coisa é certa. Independente de qualquer circunstância, nós podemos e devemos enfrentar todo tipo de adversidade. Nós não podemos permitir que o encardido prevaleça sobre nós. Temos de resistir com ele com fé, olhando sempre para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, que nos dará a vitória para permanecermos de pé. Uma coisa, irmãos, se para o justo é difícil essa salvação, o que vai acontecer com o ímpio, com o pecador? A Bíblia nos fala, porque os que sofrem segundo a vontade de Deus confiam as suas almas ao fiel Criador, praticando bem. Esses vão se salvar. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18 e 19. E vai além ainda. Pedro nos fala algo importante. Ele fala, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9. Como eu disse, embora o caminho de Deus não seja fácil, um caminho difícil de ser seguido, mas é o único caminho que nos pode trazer alívio. Porque Cristo Jesus, ele pode nos desfazer da pesada carga que nós carregamos. Basta que a gente entregue nas mãos dele, nas mãos poderosas de Cristo, nossa carga. Porque ele nos alerta que não devemos carregar esse peso desnecessário. E muito menos carregar o peso de outras pessoas à nossa volta. Não. Cada um tem os seus pesos para carregar. Mas aquele que acredita em Cristo Jesus, esse com toda certeza vai ser aliviado. Porque ele diz, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Eu volto a frisar, embora o caminho de Deus não seja fácil de ser seguido, e é um caminho que poucos andam por ele, porque exige esforço e perseverança, ele também é o único caminho onde existe alívio, perdão e salvação. Existe uma coroa de justiça reservada para quem perseverar, até o fim. Essa é a vitória para quem nele trilhar. Por fim, oro a Deus que você que está me ouvindo possa ter forças para abandonar todo o caminho mau, não confiando cegamente no seu coração, e que possa abrir os olhos para aceitar o caminho que Deus lhe propõe nesta noite. Porque este é o único caminho que pode conduzir a uma real felicidade e a vida eterna. Amém.